Uma boa tarde para todos vocês, meus queridos e amados irmãos. E aqui nessa tarde eu convido agora todos vocês para que nós venhamos ler juntos, você aí e eu aqui. Você que começou a assistir esse vídeo, uma boa tarde e a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E agora eu já convido agora todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 24º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, capítulo 5, que fala do pecado de Jerusalém, mas não é da cidade. Os pecados de todos os moradores de Jerusalém, como os pecados de todos os habitantes da terra e de todas as cidades aonde esse vídeo chegar, vai falar com você, porque falou comigo primeiro. Todo aquele que pecar, temos o direito de se arrepender e pedir perdão ao nosso Pai, nosso Criador. Vamos lá. O pecado de Jerusalém. O pecado de todos os moradores de Jerusalém e o pecado de todos os habitantes da terra, de todas as cidades. Moradores de Jerusalém, procurem nas ruas, olhem para todos os lados, vejam com os seus próprios olhos, procurem nas praças, vejam se conseguem achar alguém que faça o que é direito e que procure ser fiel em tudo. Se acharem, Deus perdoará Jerusalém. Então o Senhor nosso Deus pede que se arrependam e peçam perdão e não cometam mais os pecados, os erros. Porque todo o povo, todos os moradores de Jerusalém, de todas as cidades, nos 4 cantos da terra, são todos obstinados a pecarem. É a verdade. Todos são obstinados a pecarem. Mas alguns se arrependem e pedem perdão. E Deus, nosso Pai, os perdoa. Mas os que não querem se arrepender e nem pedirem perdão, que continuem a viverem do jeito que estão vivendo. Embora jurem por Deus, o Senhor, o juramento de vocês é falso, porque na realidade não se arrependem sinceramente, de verdade. O que o Senhor quer é fidelidade. Ele os castigou, mas vocês não se importaram. Ele os esmagou, mas vocês não aprenderam a lição. São obstinados.
foram teimosos e não quiseram voltar para ele. Também ele não obrigou. Também o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não obrigou e nem obriga, nem força e nem vai forçar. E não forçou e nem vai forçar ninguém. Ele quer que o ser humano entenda, que se arrependa por si próprio, que está errado. Então eu pensei, só os ignorantes agem assim. São eles que não têm juízo, não conhecem a vontade do Senhor, nosso Deus. Nem sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Que creiam nele, que se arrependam. Aleluia, glória a Deus. Agora vou procurar os homens importantes e falar com eles. Com certeza eles conhecem a vontade do Senhor, nosso Deus, e sabem o que o seu Deus quer que eles façam. Aleluia. Porém, todos eles rejeitaram a autoridade de Deus e não quiseram lhe obedecer. Por isso ele não forçou ninguém a o obedecer. Não. Porque enquanto muitos não querem obedecer, tem poucos que o obedecem. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso, um leão da floresta os matará. Um lobo do deserto os fará em pedaços. E um leopardo ficará escondido para atacar as cidades deles. Se saírem da cidade, serão despedaçados, pois os seus pecados são muitos e muitas vezes eles têm abandonado a Deus. Aleluia. Sabe, é o tipo de crente que vem e vai. É o tipo de crente que não se decide. Está no muro. Está em cima do muro e não quer descer do muro. Deciso. Decidido. É preciso que muitos se decidam o que querem para si. Deus perguntou: por que devo perdoar os pecados do meu povo? Porque eu sou Deus. Tenho poder para edificar e derrubar. Tenho poder para salvar e para matar. Eu os perdoo, eu os prefiro perdoar, se voltarem pedindo perdão. Eu os perdoo. Eles me abandonaram e estão jurando por deuses que de fato não são deuses. Eu alimentei o meu povo até que ele ficasse satisfeito. Mas eles cometeram adultério e gastaram o seu tempo com prostitutas. Aleluia. Isso quer dizer que muitos abandonaram ele, o nosso Pai, nosso Deus, Criador, o rejeitaram e foram servir a outros deuses, adorarem a outros deuses, se tornaram prostitutos. Aleluia. Glória a Deus. Como cavalos bem alimentados, ardendo em desejo. Como cavalos bem alimentados, ardendo em desejos. Cada um deles
andam atrás da mulher do seu vizinho. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque o Senhor tem dito que não cobice a mulher do próximo, nem os seus animais, nada que seja dele. Isso é uma afronta, é um pecado terrível contra a lei de Deus e os mandamentos do Senhor nosso Deus. Será que não devo castigá-los por causa dessas coisas? Claro que sim. Deve castigar, sim. Será que não devo me vingar de uma nação assim? Claro que sim. Mas se arrepender, pedir perdão e não praticar mais, o Senhor nosso Deus o perdoará. Vou dar a ordem aos inimigos para que derrubem as suas plantações de uvas. Porém, não mandarei que as destruam completamente. Vou dizer aos inimigos que arranquem os ramos das parreiras. Pois esses ramos não são meus, são do inimigo. O povo de Judá e o povo de Israel me traíram abertamente. Eu, o Senhor, estou falando. Entenda, compreendam quem quiser. O Senhor nosso Deus protege e livra os que creem e os que se arrependem, pedem perdão e voltam para Ele, de verdade. O povo disse que o Senhor Deus o estava enganando. Eles disseram assim: o Senhor não vai fazer nada, nenhum mal vai acontecer com a gente. Eles disseram. O Senhor não vai fazer nada. Nenhum mal vai acontecer com a gente. Então, e não haverá nem guerra, nem fome. Vamos continuar do jeito que estamos, que vivemos, que praticamos. Não vamos se arrepender de jeito nenhum. Vamos viver a vida como eles querem viver. Queriam viver. Porém, o povo diz que os profetas são apenas vento e que não tem nenhuma mensagem de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, me disse: Jeremias, eu vou lhe dizer o que vai acontecer com esse povo ingrato, rebelde, desobediente. Por ter dito essas coisas, eu farei com que as minhas palavras sejam como um fogo saindo da sua boca. Jeremias, esse povo será como lenha e o fogo vai queimá-lo. Eles precisam se arrepender, precisam acreditar na sua palavra, porque a sua palavra sou eu quem dou a minha palavra a você e você fala. Sou eu que falo pela sua boca. Eu quem lhe dou as palavras de arrependimento para esse povo. Escute, povo de Israel, o que o Senhor nosso Deus diz. Ele falou para mim falar para vocês. Ele me ordenou. Eu, o Senhor, vou trazer de longe uma nação para atacá-los. É uma nação forte e antiga, que fala uma língua que vocês não conhecem. E
palavras que vocês não entendem. Os soldados desse país são valentes com as suas flechas. Eles matam sem dó nem piedade. Eles vão comer as colheitas e os alimentos de vocês e matar os seus filhos e filhas. Vão comer os rebanhos e o gado e devorará as frutas das suas parreiras e figueiras, e o exército deles destruirá as cidades protegidas por muralhas em que vocês confiam. Porém eu, o Senhor, afirmo que mesmo naqueles dias não destruirei completamente o meu povo, mas vou fazer com que eles se arrependam. Vou fazer com que eles peçam perdão. Vou fazer com que eles voltem para mim. Todos voltarão arrependidos, pedindo perdão. Quando perguntarem por que foi que eu fiz todas essas coisas, você, Jeremias, dirá: vocês abandonaram a Deus e serviram a deuses estranhos. Na terra de vocês agora servirão a estrangeiros. Numa terra que não é de vocês, vocês vão servir. Em vez de ser servidos, vocês vão servir. Por causa da rebeldia, da ingratidão de vocês e da infidelidade. Vocês vão servir e não serão servidos. Deus diz: avisem os descendentes de Jacó. Digam isto ao povo de Judá. Preste atenção, povo tolo e sem juízo. Vocês que têm olhos, mas não veem, e ouvidos, mas não ouvem. Comparo vocês como se fossem estátuas que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm ouvido, mas não ouvem, e que têm mãos, mas não apalpam, e que têm pés, mas não andam. Comparo vocês como isso. Estão mortos para mim, todos desobedientes. Eu sou Deus, o Senhor, porque vocês não me temem. Por que não tremem na minha presença? Fui eu que pus a areia como limite do mar, um limite permanente que ele nunca poderá atravessar. O mar fica bravo, mas não pode avançar. Isso quer dizer, você pode ficar bravo, violento, você pode lutar, guerrear, mas não vai vencer, só perderá a batalha. Nunca vencerá seus problemas, as dificuldades, nunca vai vencer. Porque sou eu, Deus, quem dou a ordem, que mando e desmando. Em todas as coisas, em tudo e em todos, eu mando. As ondas rugem, mas não podem passar. Porém, vocês são um povo teimosos e rebelde, que se revoltou e me abandonou.
Não fui eu que abandonei vocês, mas foi vocês que me abandonaram. Vocês não disseram no seu coração: precisamos temer o Senhor, nosso Deus, que faz a chuva cair no tempo certo, tanto a chuva do outono como a da primavera. Precisamos temer o Deus que todos os anos traz o tempo da colheita. Em vez disso, os seus pecados e as suas maldades afastaram essas coisas boas e vocês não puderam aproveitá-las. Arrependam todos e sejam abençoados. Arrependam todos e voltem todos para o Senhor e sejam abençoados por Ele. No meio do meu povo existem homens maus. São como as pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limites. Não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Mas eu os castigarei por causa disso, e me vingarei desta nação. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Entendam, compreendam. Precisam todos se arrependerem. Precisam todos voltarem de verdade para o Senhor nosso Deus, e não somente de línguas ou de lábios, mas de coração e mente e de boa atitude, mas não de boa aparência. Uma coisa horrível, espantosa está acontecendo na terra. Os profetas não falam a verdade, portanto são mentirosos. E apoiados por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso. Porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar ao fim? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou levar a minha igreja que espera por mim. Os meus obedientes, meus irmãos e minhas irmãs e minhas mães. Meus filhos que me obedecem. Eu vou voltar e vou levar todos. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.